E aí, prima, tudo bom? Vamos lá. Vamos lá. Vamos de novo. Vamos tentar. Cadê o balde? Vem pra cá. Ó, tá subindo com baldecast? Tá subindo como baldecast? É pra eu te chamar como baldecast mesmo? Tem certeza? Me responde se sim ou se não. Me responde se sim ou se não. Porque agora eu fiquei na dúvida. Então, ai, meu Deus, quase que eu colo um troço errado aqui. Agora sim, vamos lá. Vem pra cá. Porra, vem pra cá. Vamos ver, vem pra cá. Vamos lá. Vem pra cá. Vem. Vem. Que eu tô trazendo na conta. Vem! Vem, seu balde. Eu tava fazendo uma dancinha aqui agora, pra ver se subia a live. A dancinha dos índios. Quer mostrar pra gente como é que é essa dancinha aí? Não. Eu te mandei no WhatsApp. Beleza. Esse vinha, meu. Olha. Cara, não podemos falar, porque daqui a pouco o perigo vir atrás da gente aqui também, né? É só a dancinha. Meu Deus do céu. Alexandre de Moraes. Ai. Meu. E semana VUCA, hein? Meu Deus, cara, que loucura. Que semana VUCA, hein? Deixa eu botar o comentário aqui pra galera saber. Meu, que doideira, hein? Que doideira, tá hein? agitado. Nosso Brasil tá agitado, né? Eu chego ainda com as minhas entranhas agitadas. Está louco, meu. Caraca, hein? Que quarta-feira de ontem, além dos problemas técnicos, também houve... Além dos problemas técnicos, houve também um ajuste de agenda, né? Um remanejo. Pra gente ficar no tocante a essa situação que nem diz o Léo. Acabou, porra! A Cita aí, boa noite, seja bem-vinda. Sou o Leonardo também. Acabou isso aí, tá ok? Acabou! Meu. Que loucura. A gente tava precisando falar do VUCA, então. Tá aí, a gente falou do VUCA lá no início da nossa série de lives. Nossa série. A primeira temporada. Foi o primeiro episódio que não foi ao ar. Né? Não ficou registrado, né? Mas a gente foi o primeiro a falar do novo normal. Ninguém tá falando de novo normal, agora todo mundo tá falando. Tem a pretensão alguma de dizer, né? Mas ninguém quer inventar a roda, né? Mas é aquela história. A gente não falou por falar, a gente já falou pelo conteúdo que tinha, pela situação toda de contexto, e que a gente sabia que isso ia começar a aparecer. E foi o que a gente foi percebendo, essas coisas foram aparecendo na sequência. Então, com licença aí, né? Desculpa aí. Falamos, né? Olha, agora a gente deixa registrado. Olha, pega o aviãozinho aí, manda pro povo aí. Se também manda o aviãozinho pro povo aí. Então... eu mandei uns aqui pra galera. Então, é isso aí. Deixei fixado ali o Mundo VUCA, Baldecast VUCA. E, na verdade, a gente vai fazer esse remember aí, né? Esse voltar aí à nossa primeira live. E deixar registrado também para que fique lá no Baldecast, fique lá no canal do YouTube, no Spotify. E tá dando uns acessinhos meio estranhos no Spotify lá, hein? Eu tô com uma barba, eu tô com um fiapo branco. Eu também tô aqui, com os pelos brancos também. Vai ficando velho, né? Tá ficando velho? Olha aqui, ó. Olha cabelo branco aqui do lado. Olha aí. E o fiapo branco, ele é o fiapo rebelde, né? O bom é que pro homem isso aí é experiência. Ele é o... Experiência. Tá bom. Então pode ser um para cada situação? Se fosse contar a situação. Tá bom. E então, pra gente deixar registrado aí o Baldecast aí no Mundo VUCA,
para ficar registrado nas plataformas aí do Spotify. Você que acompanha pelo Spotify, porque o pessoal agora tá dando um play lá no Spotify, lá tá acompanhando a gente lá, né? Isso que eu ia dizer. Legal. O seguinte, tá tendo uns acessos no Spotify lá, olha, uns acessos da gringa, hein? Essa semana que eu sapequei os acessos da Alemanha. Olha aí. E da Irlanda, amigo. Quer dizer que nós já somos internacionais? Que tal, hein? Dublin. Que loucura. Ah, os gringos estão nos ouvindo. Quem é? Só se é um brasileiro que tá lá. Mas é óbvio, né? No mínimo. Ou algum balde. Pode ser. Também pode ser. Pelo nome? Também pode ser. Então, fica a dica aí, Spotify, lá no canal do YouTube, lá e no IGTV também fica aí registrado pra galera. E essa semana foi nessa correria, mas a gente conseguiu botar o assunto em pauta. E essa semana foi o típico caso de mundo VUCA, tudo, né? E tudo acontecendo ao mesmo tempo. Tudo acontecendo, né, de uma forma sem avisar. E como a pauta a gente vai traçando aqui na hora, aqui a gente vai falando e a gente vai tocando esse assunto. A gente havia comentado lá atrás, que a gente ia fazer, numa live, a gente ia fazer a construção do conceito e numa posterior live para fechar, a gente ia desconstruir, né? Seria esses paralelos, né? Seria o VUCA e o anti-VUCA. E o ACUV. Mas hoje a gente fala só do conceito, o que é VUCA. Hoje é a VUCA. Hoje é a VUCA, aí, semana que próxima, vem a gente... A VUC, a CUV. O anti-VUCA, né? A gente fala do... Que nem o CODIV. Que nem o CODIV. Você viu? Saiu os CODIV. CODIV. Nossa, engasgada, Que nem o CODIV. Então, assim, hoje a gente levanta o assunto o tema da live, hoje a gente vai falar sobre o VUCA, sobre essa volatilidade. Então a gente vai construir o conceito, na semana que vem a gente desconstrói tudo. Então, assim, um momento político já é, assim, já é VUCA por si só, né? Sim. Então, nós estamos... Essa pandemia, né? Vamos chamar assim, essa crise de saúde, ela é o maior evento VUCA da nossa geração, tá? Pela abrangência, pela dimensão que tomou, pelos efeitos que estão causando. Não que seja a maior crise de saúde que já esteve, ou a maior pandemia, ou a pior, não é isso, mas os impactos da condução política e os efeitos econômicos são muito grandes, são devastadores. Então esse é o maior evento VUCA. Por quê? Porque tudo mudou muito rápido. As coisas mudaram rapidamente, muito rapidamente. E esse acrônimo aí, VUCA, esse conceito, surgiu lá na década de 90, mais ou menos, depois da Guerra Fria. Muito usado pelo governo americano, principalmente militares, geralmente... É daí esse barulho? Estou vendo um rec. Faltou um óleozinho ali na... Geralmente esses conceitos assim ligados à estratégia, porque isso é um conceito ligado à estratégia, né? É uma análise de cenário, uma análise de ambiente, do impacto que isso pode ocorrer nas estratégias de guerra, né? E isso geralmente é levado para o mundo dos negócios, para as empresas que também adotam essa visão de estratégia, né? Como vai se colocar no mercado e tudo mais. Então acaba usando, né, o mundo dos negócios acaba trazendo para o ambiente de negócios conceitos militares, conceitos de guerra, análise de cenário, essas coisas. E Sim. O conceito VUCA vem assim, dando assim um resumo bem rápido, bem sucinto, para situar, para botar a gente no contexto da história. Então esse conceito ele surge justamente por isso, tá? O que foi? É a PF na porta. Não é às 6 da manhã. Só pode ser às 6 da manhã. De noite não bate. E aí, então, esse conceito VUCA, ele está inserido no mundo dos negócios com essa visão, vamos dizer assim, né? Com esse intuito de tentar explicar, ou melhor, tentar entender um pouco de toda essa mudança, essa transformação que está acontecendo.
se a gente fosse levado para uma situação se a gente fosse desenhar esse conceito técnico, se a gente fosse desenhar... Fala, Matheus, bora! Se a gente fosse desenhar esse conceito técnico de VUCA, a gente poderia mais ou menos imaginar um seguinte cenário. Nós somos... vou colocar nós, mas você, né? A gente se coloca como um piloto, como um avião, né? Um piloto de um avião de um F-15, um F-16, um caça supersônico, que está sendo perseguido por inúmeros mísseis, por uma meia dúzia de mísseis teleguiados. Então, assim, não é um míssil ao esmo, né? Que tu vai olhar pelo retrovisor, ou tu vai olhar pelo radarzinho do avião ali, e tu vai desviar e ele vai passar reto. Não. Eles são teleguiados. Eles vão te buscar aonde você for. Então, lidar com essa pressão, como ter essa alta performance, como lidar com isso, com essa pressão no cangote o tempo inteiro. Seja pela nuca, seja por essa volatilidade da sociedade, do meio que a gente vive, do mercado, da vida religiosa, da vida pessoal, da vida profissional. Ou seja, escolhe aí, um míssil para cada situação que a gente vive no nosso dia. E aí a gente poderia também depois aprofundar isso para o ambiente de trabalho. E aí a gente poderia pegar cada míssil desse e explodir e entender que para dentro de cada situação a gente tem esse conceito VUCA ainda ampliado dentro dele, ele não morre em si só, né? Então, assim, é uma pergunta que parece não ter resposta, né? Como lidar com isso? Como lidar com isso, Baldi? Como lidar com como manter a alta performance, né? Primeiro tem que entender o conceito, tentar compreender. São duas coisas que eu sempre uso, né? Duas frases que eu sempre uso. Saiba onde você está e saiba onde você quer chegar. Então, saber onde estou é entender o cenário. Então, eu preciso compreender aonde eu estou. Que ambiente é esse que está mudando? Que mundo VUCA é esse? O que é essa volatilidade? O que é esse VUCA? Então, eu preciso compreender o cenário para tentar criar formas de lidar com isso, né? Primeiro, essa integração dos papéis, né, começa por aí. Não é mais possível essa dissociação dos papéis sociais. Eu sou pai quando estou em casa, eu sou gestor quando estou na empresa. Sim. Entendeu? A famosa máscara. Não dá mais para essa, não tem mais como dissociar, as coisas estão interligadas. Ainda mais agora, eu fiquei 62 dias trabalhando home office, direto, todos os dias, né? 62. Eu ouvi horror office. Horror Repete, que eu não entendi, produção. Era tudo menos home office. Né? Exatamente. Era qualquer coisa menos home office, porque eu sempre tive, assim, ó, como tem um cara chamado Dad Schneider, já conhece Dad Schneider? Um palestrante. Sim. A palestra dele, o fundo da palestra dele é bem na minha vez, né? O mundo mudou bem na minha vez. Então, quando chegou a minha vez de fazer home office, né? Agora eu estou numa empresa que tem home office, vou poder fazer. Aí vem essa pandemia. Bem na minha vez. Para não fazer assim, você faz assim, ó, bem na minha vez. Bem na minha vez, mudou tudo. Então, bem na minha vez, foi um home office que não foi home office, porque eu não era bonito, assim, não acordava e tinha o sol entrando na janela, eu sentado numa mesa tomando um chá, um café gostoso. Com um bloquinho de notas, de notas, uma canetinha, uma caneca preta. Aquela né? coisa um ambiente linda, limpo, né? Clean, né? Só que não, né? Não, né? Não. É um míssil Lucas passando, é outro míssil Pedro, é o míssil da Simone, aqui é o míssil do Gabriel, o míssil da Marta. Cara, vamos lá, vamos construir essa visãozinha romântica, né? É isso aí, não tem mais como dissociar os papéis, é isso que eu estou falando. Não, é tudo junto e misturado, integrado, não tem como. Então, assim, nós brasileiros, nós temos, graças a Deus, essa capacidade de se adaptar
Isso é do brasileiro, isso é uma vantagem que nós temos. Nós temos muitas desvantagens, é verdade, tá? A nossa formação é ruim, o nosso conhecimento técnico é ruim, né? Assim, grosso modo, né? Mas a nossa criatividade, ela é muito boa. A nossa capacidade de se adaptar, ela é boa. O brasileiro tem isso, tem esse espírito de se adaptar rapidamente. Então, eu acho que isso foi positivo. As empresas aí, pelo que eu conversando assim com consultores, o pessoal, eu circulo aí num ambiente de negócios, de consultores de grandes empresas, se fez uma média que as empresas levaram entre 18 e 20 dias para conseguir fazer a migração do home office. Umas levaram mais, outras levaram menos, tá? Sim. A minha empresa levou isso aí, deu 2 semanas. Tá? Assim, para estabilizar a coisa. Eu diria que deu uns 15 dias na empresa onde eu trabalho, por exemplo. Mas teve umas que levaram mais do que isso. Então, a média ficou entre 18 e 20 dias. O que não me parece ser algo ruim. Não me parece ser algo ruim. Então, isso prova que a gente teve uma resposta. Claro que muita gente ficou para trás. Muita gambiarra digital aí deixou as empresas pelo meio do caminho. Sim. Mas me parece que a gente conseguiu fazer. Então, isso é positivo. O brasileiro tem essa capacidade criativa de se adaptar. E a gente em casa conseguiu equilibrar esses pratinhos. Com filho, com não sei o quê, entra em reunião, vai para o quarto, faz conferência online, faz reunião com o cliente online, telefone. Jogando bolinha na sinaleira, né, mano? Jogando bolinha para cima, né? É isso. Enfrentando essa... Então, assim, esse primeiro V do VUCA, desse acrônimo, VUCA, esse primeiro V do VUCA, né, significa a volatilidade. É o V da volatilidade, ou seja, é essa velocidade da mudança. Tá? A volatilidade ela é um conceito da física. Se o professor Henrique tivesse aí, ele já poderia nos isso que eu ia perguntar. Podia dar explicações melhores do que eu, tá? Mas isso vem da física, tá? A física é uma grandeza, a volatilidade é uma grandeza física, é a capacidade que os materiais têm de mudar de forma. Sim. Por exemplo, a água, a volatilidade da água, a capacidade da água mudar de estado, né? Quanto tempo ela leva, a capacidade que ela tem. Então, tem a ver com mudança de substância. Tem a ver com mudança, com velocidade de mudança. Então a volatilidade está intimamente ligado com essa velocidade que as coisas mudam. E como a gente está num ambiente digital, cada vez mais digital, a mudança ela vai ser os ciclos de mudança serão cada vez mais curtos e mais rápidos. Nós tínhamos antes, né, século XX aí, ciclos mais longos de mudança, menos intensos. A mudança ela era mais gradual, né? Ela era gradativa, ela ia evoluindo rapidamente a mudança. Agora nós temos ciclos mais curtos e mais intensos de mudança, ou seja, as coisas mudam mais rapidamente num curto espaço de tempo. Isso é o V da volatilidade. Tá? E aí, na nossa próxima live, nós vamos trabalhar como combater cada uma dessas quatro características. Sim, começar pela volatilidade. Porque essa volatilidade ela é uma dificuldade atual e como combater isso, né? Qual a vacina para esse míssil, né? Ou seja, hoje é assim, amanhã já não é mais. E claro, vai ter que ouvir a próxima live. Isso fica. E o pessoal escuta muito esse conceito na área financeira. A área financeira fala muito sobre isso. O mercado financeiro hoje trata muito sobre isso. Então, os profissionais da área financeira conseguem entender um pouco mais essa volatilidade, essa coisa que não é palpável, que daqui a pouco já mudou. Então, o nervosismo do mercado financeiro é assim. O mercado financeiro é altamente volátil, né? Sim. O mercado de ações ele é volátil.
E tem pessoas que também têm uma personalidade bem volátil também, mas aí a gente não precisa falar. Tá cheio de gente volátil aí. Avançando então, né, a gente não vai tratar da solução hoje, então hoje a gente vai abordar essa dificuldade. É só o diagnóstico, é só a problemática, não é a solucionática. Então a gente justamente vai abordar isso. Meteu uns olhinhos ali porque acusou o golpe, né? Então tá bom. Então, assim, o próximo conceito, né, é a incerteza, que na verdade vai dizer, mas é o I com U. Não, né? Mas vem a palavra uncertainty. Uncertainty. É isso, né? É do inglês. É que o VUCA eu me senti um Caco Antibes agora falando aqui. Não, eu sou péssimo em inglês também. Mas é que o V... É um conceito gringo, né? É gringo, né? Sim, sim. Então é uncertainty, que é incerteza. É um U de uncertainty, que a gente vai traduzir aqui, né? Porque nós não somos americanas. Então a gente vai trazer... Americano. É, americano. Vamos trazer para o português. Então é I de incerteza. Bom. Entenda, se o ambiente é volátil... Qual é a certeza aqui? Se ele é muito volátil, muda muito rápido, o ciclo de mudança é curto, é intenso. Né? A cada 5 anos, a tecnologia muda muito rápido. Né? Então, assim, os ciclos estão cada vez menores, as mudanças são cada vez maiores. O ambiente a sensação de incerteza, o que está por trás dessa incerteza? Um conceito de administração chamado imprevisibilidade. Tá? Sim. Isso é muito usado na área da qualidade, na área da administração. Existem 2 pilares do resultado sustentável, vamos dizer assim, que é uma coisa da moda. Um pilar é a capacidade da empresa ser assertiva, ou seja, eu preciso diminuir o grau de incerteza. Sim. Né? Então, eu preciso diminuir essa incerteza e equilibrar para ser competitivo. Então, para ser competitivo, eu preciso ter menos incerteza, eu preciso ser mais assertivo. Sim, a balança tem que pesar, né? Por outro lado. Exato, tem que ter um equilíbrio aqui, né? Então, isso está afetando muito a competitividade. Boa noite, Vini. Boa noite, Dani. A competitividade está afetada por causa disso, porque o grau de incerteza está muito alto. Então, está muito imprevisível. Se eu estou muito imprevisível, eu estou pouco competitivo. A balança está desequilibrada. Então, eu preciso equilibrar a imprevisibilidade com a competitividade. Aí eu consigo equilibrar melhor e ter bons resultados. Então, isso acontece. A incerteza pela velocidade da mudança é tão grande que ninguém tem certeza de nada. Agora. Sim. Tá, os shoppings estão reabrindo, né? Como é que vai ser? Não sei. Tem um protocolo de segurança, a gente reabriu, né? Um atendimento ao público, um protocolo, tem que usar máscara, tem que usar aquele negócio na frente. Mas e aí, como é que vai ser o comportamento das pessoas? A gente não sabe como é que vai se comportar cada negócio. Porque as premissas mudaram. Vão usar a viseirinha do Robocop? Durante o atendimento, o pessoal que está no front office está usando, além da máscara, a viseira de acrílico, né? E para quem usa óculos, isso é um espetáculo. Aí tem um distanciamento de 2 metros, tem marcações no chão, tu pode passar só por aquilo ali, só pode sentar ali. Os objetos estão todos marcados, as cadeiras e as mesas, né? Então tem que ter um protocolo de higienização a cada 2 horas. Então tem todo um procedimento de operação que isso impacta muito também, né? Sim. E se algo é volátil demais, não é certo, né? Se é volátil, agora é preto, já não é mais, já é branco. Tá, mas então é branco? Não, agora já passou, já é cinza. Para aí. Eu já não tenho certeza nenhuma sobre o que eu vou fazer. Cada vez mais que eu vou tentar fazer uma leitura dessa realidade, cada vez ela é mais complexa. Cada vez ela é mais complexa.
Então, eu não consigo estabelecer uma linha de raciocínio porque ela é volátil, ele é incerto, e por ser volátil, por ser incerto, logo ele é complexo de entender. Sim, entenda que é uma cadeia de eventos, né? Uma coisa vai gerar... E aí a gente entra para o C, então, que é complexidade. Isso. É uma cadeia de eventos. Quem puxa tudo isso é a volatilidade, tá? A velocidade da mudança puxa todo o resto. Fala, Juca, boa noite. A volatilidade da mudança cria um ambiente de incerteza. Gente, nós estamos falando de conceitos de administração, conceitos de estratégia, que nunca foi tão fácil as pessoas perceberem isso na realidade. O que acontece? Sim. Muitas vezes, nos ambientes acadêmicos, nos cursos e tudo mais, os professores falam, apresentam esse conceito, né, de uma forma, assim, puramente acadêmica. Eu entendo que a função da academia é apresentar o conteúdo mais puro possível, mas ele precisa ter, em algum momento, um contato com a realidade. Sim. Né? Com o mundo real. Então, assim, eu sempre fiz esse trabalho, e todas as vezes que eu fui para a sala de aula com um professor, né, porque eu não sou professor, mas eu estive professor em alguns momentos, eu fiz questão de levar essa realidade de... Eu preciso essa fazer proximidade, com que né? o conceito mais puro possível, ele precisa se conectar com a realidade de alguma forma. Então, hoje basta a gente olhar para a realidade e a gente percebe isso. Essa volatilidade está gerando esse ambiente de incerteza. Então está muito incerto. Como tem muita incerteza, o ambiente de incerteza ele é muito grande, as variáveis se tornam... qualquer variável do ambiente pode afetar um negócio. Então a complexidade tem a ver com muitas possibilidades de efeito que uma ação pode tomar. Né? Complexidade, ela é diferente. Algo complexo não significa algo complicado. A gente tem uma tendência de misturar as coisas, misturar esses conceitos. Complexo não é complicado. Complexo tem a ver com... pensa na teoria de redes. Tem a ver com redes, com várias conexões, com várias coisas, várias variáveis interferindo no ambiente. Por exemplo, para ficar uma coisa menos abstrata, mais real. Abre ou não abre? Meu negócio está fechado. Vai abrir ou não vai abrir? Depende. A incerteza, né? Estou num ambiente de incerteza, não sei se vai abrir ou não. Depende do quê? Depende do decreto do governador, depende do decreto do prefeito, depende da bandeira, se a minha cidade está na bandeira amarela, se está na zona laranja. Depende da minha área de negócio, né? Depende da minha área de negócio, depende do tamanho da minha empresa, depende de um monte de coisa. Então tem várias variáveis que estão impactando no negócio. Impactando as nossas vidas também, né? Trazendo isso para a vida real, para a nossa vida também. Então, é complexo porque são muitas coisas que estão mudando e que estão sofrendo influência da incerteza. Várias coisas estão incertas. Então, a gente acaba ficando num ambiente ambíguo. Entendeu? Exatamente. E chega no ar da ambiguidade. Exatamente. Então, a volatilidade puxa tudo. Exatamente. Por ser complexo, ele é ambíguo. Eu não sei se eu vou abrir, se eu não vou abrir, se eu posso, se eu não posso. E aí, quando é ambíguo, é aquela história, né? Quando é ambíguo, quando tu tem que decidir por duas coisas, tu não decide por duas, tu decide por uma, não adianta, não tem? E aí, outro não decide. Né? Ou não decide. Outro não toma, é aquela questão de interpretação. Aí as empresas o que fazem? Correm para criar comitês, né, de crise, para discutir, para analisar. Né? A gente em casa começa a criar um comitê de crise em casa, tá? E aí, vamos reduzir gasto, vamos segurar o dinheiro, sabe? Essa parte, não vamos fazer... Posso falar sobre essa parte? Não. Não vamos fazer essa despesa agora, não vamos fazer essa viagem, né? As possibilidades são muitas, as tomadas de decisão. Então, essa ambiguidade tem a ver com as muitas possibilidades dessa complexidade gerada por essas incertezas que foram causadas pela volatilidade da mudança. Entendeu? Fazendo o caminho inverso.
Sim, 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 sim. Eu não sei se a gente vai entrar nisso hoje, ou a gente já, de repente, já. Hoje ela fica mais curtinha, mais sintética, para que a gente possa justamente fazer esse paradoxo, mas, consequentemente, analisando. Oi, Lu, boa noite. Buenas. Analisando esses conceitos, esses fatores, né, de volatilidade, de incerteza, de complexidade e de ambiguidade, a gente consegue Olha, Henrique. falar. E Henrique, a gente consegue falar sobre o perfil, sem a gente entrar muito no assunto, mas o perfil dessas novas lideranças que despontam no mercado como profissionais, como pais, como pessoas que conseguem fazer a leitura da situação e conseguem viver surfar essa onda sem a paixonite do líder carismático, né? O líder, e aí a gente, não sei se a gente consegue entrar muito nisso sem entrar, né? Não, tá, dá para falar, tem tempo aí. Mas não dá para dar uma mergulhada muito, porque senão a gente vai acabar entregando a solução, né? A parte do outro lado. Mas hoje, dentro desses conceitos todos aí, a gente consegue muito bem visualizar em nossas empresas, em nossas relações, as pessoas que não conseguem ter essa leitura dessa realidade. Sim, mas pensa assim, pensa o desafio da liderança, né? E a gente tem essa coisa assim, romântica da liderança, né? A liderança Sim. É o diretor, o CEO, agora todo mundo é CEO, né? Todo mundo é diretor, eu sou CEO da minha família. Agora é isso, exatamente. Então tem uma... Ô, Léo, tu é CEO da tua família, Léo? Quero ouvir. Do bolicho, ele é CEO do bolicho. Então, e aí, Henrique, tu é CEO também da tua família? Um romance aí em volta, uma coisa assim, uma bobagem, na verdade, né? Mas assim, as lideranças, elas têm um desafio de liderar nesse ambiente. Sim. Então, assim, como é que eu vou liderar? Como que eu vou liderar nesse ambiente? Nesse ambiente. Que ele é volátil, que ele é incerto, que ele é complexo, que ele é ambíguo. Entende assim? Primeira coisa, eu preciso saber que eu estou, né? Nesse sentido. Olha lá, ó. A CEO do Falarcura. É isso aí. Exatamente. Todo mundo é CEO hoje de alguma coisa. CEO do meu. Então. Mas o que eu quero, CEO do Economia? Mas o que eu quero dizer com isso é o seguinte, né? Eu não estou aqui, não me entendam mal, não estou aqui querendo desprezar isso, mas nós precisamos, de uma vez por todas, entender que a liderança, ela precisa compreender o cenário. Né? Sim. E se eu como líder, né, eu como gestor, como líder de equipe, como líder, como formador de opinião, como, enfim, papel, né, que eu estiver atuando, Sim. eu preciso compreender isso. Preciso entender esse conceito. O mundo, Sim. ele não é VUCA. Ele não é VUCA. Atenção, o mundo, ele não é VUCA. O mundo está VUCA. Ele não é VUCA. Existe uma ordem já na natureza das coisas. Nós Sim. é que estamos causando esse efeito. Né? O ser humano, com o seu livre-arbítrio, está causando uma desordem. Né? Sim. Então, o mundo ele não é VUCA, ele está VUCA. O ambiente está assim porque nós estamos assim. Internamente e externamente. Então, Sim. essa confusão externa, ela tem a ver com uma confusão interior também do ser humano, que se perdeu, Sim. tem se perdido, né? A sua missão, quem ele é, quem é o ser humano, quem é o homem, afinal das contas, né? Filosofar Sim. um pouco aqui. Mas então, assim, e o líder, ele não pode desassociar. Então, primeira coisa, como liderar nesse ambiente? Cara, não dá mais para dissociar os papéis. Eu não posso sair da empresa e deixar pendurado o crachá. Bom, lá ficou o gerente.
e agora vem... Não, isso, não tem mais como fazer isso. Sim. Né? Primeira coisa. Segunda coisa, entender, saber que estamos nesse ambiente, conhecer esse assunto. Porque isso está impactando todos os negócios, sejam eles quais forem. Isso tem a ver com estratégia, isso tem a ver com ambiente, análise do ambiente. Então, para qualquer negócio, estudar o mundo VUCA é estudar o ambiente de negócio, seja ele qual for. Porque todos os ambientes, e não só o ambiente de negócio, a gente aqui está falando de negócios, né? Mas isso serve para qualquer ambiente. Né? Ambiente político, ambiente social, ambiente econômico, qualquer ambiente. Tá? Ó, não basta ter missão, sem visão certa, ela fica emperrada. É isso mesmo, não basta ter uma missão, mas sem a visão. É isso que a gente está falando, é ter visão, ter compreensão, né, do ambiente que o Henrique está falando. Então, assim, eu não quero entregar o jogo, porque na próxima live a gente vai falar do anti-VUCA. Não vamos esticar muito para justamente poder deixar o fechamento dessa situação, que hoje a gente, na verdade, está fazendo essa abordagem pelo lado da problemática, né, do problema, Deixa eu me sentar melhor aqui. Ou seja, essa volatilidade que a gente está vivendo, essa incerteza, essa complexidade e essa ambiguidade, né, o conceito VUCA, esse acrônimo. Acrônimo. Então tá, vocês pegaram o conceito, né, galera? É isso VUCA. aí. É isso aí. Ficou claro para quem está aí nos acompanhando? Né? Dá um feedback aí nos comentários. Se ficou claro, é isso aí, Léo. Tem alguma dúvida? Se tiver, a gente esclarece e a gente segue, tá? Porque assim, ó, eu quero trazer, eu separei aqui cinco, uma mão cheia, tá? 5 competências, tem mais, mas eu separei 5 competências que eu entendo que, não eu, né? Eu entendo, quem sou eu na fila do pão? Né? Mas 5 competências que os profissionais, pensadores, eu adaptei algumas coisas. Depende da padaria. Eu só dei uma ajustada em alguns termos, tá? Para tentar traduzir assim, ficar mais legal. Mas o pessoal que estuda isso aqui há mais tempo que eu, né? Eu estou estudando VUCA há 3 anos, 4 anos, estudando esse assunto. Acho que uns 3 anos e meio dá para dizer. Mais intensamente. Aqui tem gente que estuda isso há 10 anos, há 15 anos, né? Isso é da década de 90, imagina, 20 anos estudando isso, né? Ou mais. Mas 30. eu tô aí há uns 3, 4 anos estudando o assunto e alguma coisa eu já aprendi, né? E alguns truques eu já peguei. Então, se alguém tiver aí alguma dúvida, nós vivemos em um problema social muito maior do que o tal Covid. Sim, o Léo mandou isso. Tá, se tiver aí alguma dúvida, algum comentário, posta aí que a gente vai trocando essa ideia, tá? Então vamos lá. Manda os 5 tapas aí. Manda os 5 pega tapas. aí papel e caneta aí, galera. Quem tá aí nos assistindo, pega aí um pedacinho de pão aí, de papel de pão. Pegar um pedaço de pão é brabo. Pega um pedaço de papel de pão aí para anotar. Eu vou dar 5 competências aí fundamentais para enfrentar esse mundo VUCA. Tá, deu, professor! Só para finalizar minha participação, meu líder é o Bolsonaro. Leonardo, tá bem. Tá certo. Acabou, aqui é um ambiente democrático, né? Pode expressar livremente sua opinião, não será censurado. Isso. Então vamos lá, primeira competência para o líder no mundo VUCA. A segunda competência, se essa que eu tenho aqui, eu já vi escrita na timeline aí, mas eu vou deixar vir. Deixa vir. Vamos lá. Primeira, adaptabilidade proativa. Adaptabilidade proativa. Isso, adaptabilidade proativa. Exemplifique. O que é adaptabilidade proativa? Ou seja, estudo de caso. Eu preciso me adaptar. Eu preciso saber que eu preciso me adaptar. Né? Por quê? Porque se o ambiente está mudando... Mas tem aquela música que diz que não vou me adaptar. Não vou me adaptar.
Essa é antiga, né? Titãs. Não, mas E não, aí? mas é que era outro pensamento, né? Agora não dá mais. A gente tem que se adaptar. Não tem jeito, porque a gente vai ficar, nós seremos arrastados se a gente não se adaptar. Então, essa adaptabilidade, ela precisa existir, sempre precisou existir, mas ela precisa ser impulsionada pela proatividade. Não é uma adaptabilidade reativa. Isso. Passiva. Não é uma adaptabilidade passiva. Antigamente, a adaptabilidade ela era reativa. Ou seja, eu era provocado a me adaptar, reagir. Eu respondo ao comando. Exatamente. Só que assim, eu não posso mais esperar ser provocado. Cada vez mais, claro que isso cria um ambiente de erro em alguns cenários. Tudo bem, faz parte do jogo. Mas eu preciso mapear e perceber no ambiente as mudanças e começar um movimento de me adaptar a elas. Pelo menos de criar cenários, criar possibilidades e aos poucos ir me ajustando. Bom, se acontecer isso, é isso. Se acontecer aquilo, é aquilo. Então eu vou me adaptando, eu vou mapeando as coisas que estão acontecendo à minha volta, os riscos que estão aparecendo, as oportunidades que estão aparecendo, e eu vou de forma proativa pensando em soluções de encaixe. Porque, na verdade, o que na verdade é o fim do homem, né? Vamos filosofar aqui mais um pouquinho. Qual é o fim do homem? Da introdução. Né? O que na verdade é o fim do homem? É ele negociar com as circunstâncias. Sim. Nós precisamos a todo momento estar renegociando e ajustando as circunstâncias. Sim. Então, as coisas acontecem, nós não temos controle sobre elas. Sim. Então, no momento em que as coisas acontecem, as circunstâncias, nós somos as circunstâncias que estão. Então, às vezes eu tenho um projeto pessoal, de carreira, de vida, e a vida não se apresenta assim. E aí, eu preciso encaixar isso. Eu preciso promover esse encaixe. Eu preciso negociar com as circunstâncias e reabsorver a circunstância. Sim. Então, o fim mesmo nosso do homem é fazer o quê? O nosso destino é essa constante negociação e reabsorção dessas mudanças que estão à nossa volta, dessas circunstâncias que aparecem. Tá? Então, a adaptabilidade proativa tem esse intuito de nos impulsionar, nos tirar da cadeira e dizer, cara, eu preciso estar pensando, olhando e entendendo o que está acontecendo. É provocativo. Sim. Tá? Eu me estendi na explicação, mas é isso aí. A adaptabilidade proativa. O 2 eu vi escrito aqui por alguém, eu não lembro quem foi agora, mas não coloquei ele por forma completa, mas conceituou resiliência evolutiva. Isso aí. Resiliência evolutiva. A resiliência é a palavra da moda, né? Fala por si só, exatamente. Fala por si só, né? Eu quero ver resiliência na vida, na prática. Eu quero ver resiliência na prática. Resiliência na live é um espetáculo. Eu quero ver aqui, ó, no braço, entendeu? Eu quero ver as coisas acontecendo no braço. E o boneco aguentar firme. Aí vem falar de resiliência, entendeu? Aí vem falar de ambiente, de ser resiliente no ambiente de trabalho, de ser resiliente na vida pessoal. O bicho pegando, né? O bicho tá pegando e... Foi o Leonardo foi ele que escreveu resiliência. Então, assim, a resiliência, mas ela precisa ser evolutiva. Exatamente. Não basta apenas ser resiliente. O que é resiliência? Essa capacidade que eu tenho de reabsorver. Então tem a ver com aquilo que eu disse no início, tá? Do fim do homem de ressignificar, de reabsorver as circunstâncias. Tá? De negociar com a circunstância e reabsorver ela. A resiliência tem essa capacidade, né? Ela é própria para isso, para a gente absorver essa circunstância
Só que não basta eu apenas absorver, eu preciso absorver e gerar combustível para tocar adiante. Gerar então fruto eu preciso sair desta situação, seja ela qual for, que eu estou passando e que eu estou sendo resiliente, eu preciso sair maior, melhor do que eu entrei. Esse é o segundo passo. Eu preciso evoluir. Então, tem que ter uma evolução, tá? Sim. O terceiro, a gente tem aí uma temporada inteira, praticamente, dessa situação aqui, que tu vai colocar agora, já é disponível no Spotify, aí já no YouTube e aqui no IGTV do Instagram, que a gente falou bastante sobre isso. Mas não sobre o aspecto de se transformar, né, de sair do local e chegar para o outro, mas ter a cultura digital. Saber que as coisas não tem mais como voltar. Não há mais como voltar. Já estamos lá dentro. Ou se absorve, ou isso é absorvido de uma forma que a pessoa enculture isso na sua vida, né? Sim. Se alimente disso, porque senão vai ser atropelado. Sem cultura digital, não tem futuro. Né? Pelo menos assim, vamos falar no ambiente de negócios, né? Não tem como. Então, quantas empresas passaram esses 60 dias aí sem vender? Sim. Muitos sofreram. Por quê? Porque não tinha cultura digital, porque não tinha ferramenta, porque não tinha plataforma. Se pegar toda a nossa série que nós falamos aí, se você está interessado nesse assunto, resgata toda a nossa série que nós falamos sobre transformação digital. A gente falou aí, acho que foram 8 episódios. Sim. Em sequência. Cara, a gente só falou sobre isso. Então, assim, não tem como. Não tem mais como. As empresas precisam ter cultura digital. As pessoas precisam, os profissionais precisam. Exatamente. Né? Exatamente. Porque, assim, as empresas vão ficar em home office. E talvez isso se torne o novo normal. Sim. A própria XP Investimentos aí já lançou uma nota aí informando que até o final do ano custo zero com dependências, com imobiliário, com patrimônio físico e todo mundo remoto. Porque entregando resultado, né? Exatamente. É o CBC. Sabe o que é o CBC? Eu sei, mas eu vou deixar para as pessoas falarem. Alguém sabe aí na live o que é CBC? Alguém conhece esse conceito aí? Esse conceito tá muito... Ó, a produção diz que sabe aqui em casa. Né? Esse conceito tá aí presente, assim, ó, é o que mais se fala nas empresas, nas reuniões de diretoria, nas reuniões de conselho, só se fala no CBC. Só se fala noutra coisa. Só se fala noutra coisa. O que é o CBC? CBC é o custo bunda na cadeira. Mas é isso aí, é o custo da bunda na cadeira. E tem um custo. E a gente nunca pensou nisso, né? Pelo menos grandes empresas hoje estão fazendo essa conta. Né? Mas a gente nunca se deu conta disso. Talvez nunca tenha acontecido tudo isso para... Né? Então a cultura digital ela vem nesse encontro. Vem de encontro a isso, ou seja, as pessoas precisam se adaptar. Vai ter que ter reunião online, vai ter que ter ferramenta de comunicação digital, né, vai ter que fazer compra cada vez mais pela internet, vai ter que fazer as tarefas, executar as tarefas de forma digital. Então, isso é uma cultura digital. Esse é o terceira competência, né? Terceira competência do líder, né? Da pessoa que vai conseguir surfar essa onda aí sem tomar uma vaca, né? Então, o pessoal fala na linguagem do surf, tomar uma vaca, tomar um capote, né? Depois, como eu não sou surfista, eu não sou nada, mas eu tô falando de orelhada, né? A gente sabe. Então, assim, o quarto conceito vem trazer a parte da agilidade não apressada. Agilidade não apressada. É isso? Tô com a colinha certa? Isso aí, agilidade não apressada. É a quarta competência. Porque não é fazer rapidinho. Velocidade não é pressa, né? Isso aí. Velocidade é timing.
Mas ela não pode atropelar as coisas, né? Ela precisa ser uma agilidade, mas ela não pode atropelar. A agilidade não pode atropelar. Então tem que ser planejada, mas precisa ser. Ágil não é rápido. Ágil é assertivo. Ágil é objetivo. Sim. Algo assertivo, algo objetivo. Eu canalizo os recursos, eu direciono os esforços para aquele objetivo específico. Né? Então, não é sair fazendo um monte de coisa, não. Eu preciso entender aquilo que é o diferencial, aquilo que é importante agora. E aí eu direciono os recursos para isso. Então, a liderança precisa ter essa capacidade, e por isso que é competência para o líder, todos nós que somos líderes, né, e que conduzimos equipes e tomamos decisões, de direcionar isso. Tu precisa direcionar os recursos para aqueles objetivos específicos, porque os recursos são escassos, a comunicação ela está comprometida de certa maneira, porque nós não estamos, eu digo porque nós não estamos presencialmente muitas vezes, né? Então tem gente, eu estou com equipe mista, eu tenho gente na agência, eu tenho gente em casa, 60 dias foi remoto, gerenciando a equipe de 60 dias totalmente remoto. Então tu precisa direcionar os esforços, né? Sim. Agilidade não apressada, e o quinto tópico seria aquilo que deveria ser, na verdade, deveria ser o tema de casa de todo mundo, né? Recapacitação. A pessoa sempre se recapacitar, estar atualizada, estar em dia. Fez um curso há tantos anos atrás, beleza, agora eu vou dar uma releitura, eu vou ver de novo, eu quero entender como é que as coisas estão acontecendo hoje, né? Então, eu fiz um curso de datilografia. Que bom, tem uma noção de teclado, né? É que a gente tem uma tara, o brasileiro tem uma tara por diploma. Nós temos uma tara por diploma. E eu entendo que o diploma é importante, não estou aqui também, né, dizendo que não. Mas a recapacitação, ela tem a ver com autoeducação. Sim. Nós precisamos nos autoeducar. Né? Então, por trás desse conceito de recapacitação e de aprendizado, tem uma metodologia, tem um outro conceito chamado desenvolvimento em curva S. Em sala de aula eu trago isso, tá? Aqui não tem como fazer, não tem recurso para a gente fazer isso, né? Mas eu traçaria aqui o eixo das ordenadas, o eixo das abscissas, faria um gráfico aqui em formato de curva S, né? E aí ia mostrar como é que funciona o processo de evolução e como é que a gente se desenvolve, né? Então isso é importante. Tem a ver com... a produção diz que tá muito chato aqui. Não tá chato. É que eu só tô preocupado aqui com o horário. Daqui a pouco derruba aqui, pendura tudo. Ó, travou. Foi a produção ZK, travou. Venha. Foi a produção Travou. Foi a produção ZK, travou a produção. Ô, produção. Foi aí ou foi aqui? Ô, produção. Olha, ó, o Henrique tá dizendo que nós somos gêmeos. Por causa da barba e dos óculos. Mas é isso aí. Então tá, não, é isso mesmo. Era só eu queria dizer que tem a ver com a autoeducação, a capacidade de ir atrás e de buscar, e de estudar, e não esperar, e não buscar só diploma, e não esperar que alguém diga que tem que ir. Não, tem que ir atrás. Aquela musiquinha, quem sabe tem que ir atrás. Tá todo mundo musical hoje, né? Alexandre de Moraes. Que semana, hein?
Que loucura. Ministro. Ai. Meu, que função, velho. Olha, que semaninha traçamos hoje aí, então encerramos aí essa parte de hoje no conceito VUCA, né? A gente falou hoje sobre a problemática, né? As competências, comportamentos, atitudes desse líder ágil para que esse líder tenha sucesso nesses dias de hoje, né? Nesses dias tão doidos que a gente tem vivido. Abordamos aí esses fatores, né? Que ficou fixado no comentário aí, eu e o meu querido Mano Baldi, no Baldcast aqui. Falamos sobre volatilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade. Para todas essas existe uma vacina, né? Que semana que vem é o anti-VUCA. Que semana que vem é o ACUV. Então... ACUV. De repente bota ao contrário, né? De repente é coisa ACUV, exatamente. Para a gente matar essa charada aí, deixar e fechar. Mas para cada um desses fatores existe uma solução. Sim. Para volatilidade existe uma solução, para ambiguidade existe uma solução, para complexidade existe uma e para ambiguidade existe outra. É isso aí. Vamos deixar esse gostinho aí de quero mais. Deixa eu te perguntar uma coisa. Vai subir pós-créditos aí ou a gente encerra hoje? O que tu acha? Tu quer subir o pós-créditos ali pra gente falar aí 5, 10 minutinhos dos próximos livros que estão vindo aí que estão vindo tá bom. No cenário? Pode ser? Subimos lá e a gente fala de outros temas lá. Então tá, beleza. Tá bem. Alguém, dúvidas, anseios, preocupações? Tem uns boletos para pagar aqui só. Se o pessoal tiver fim. Se alguém aí que está nos acompanhando ainda tiver alguma dúvida, a gente esclarece. Senão a gente toca. Certo? Vamos esperar as dúvidas chegarem. Tem muitas pessoas nesse momento? Então... Deixa eu ver se tem alguma coisa. O Henrique falou. Nas perguntas aqui tá tudo zerado, não entrou nada, o pessoal entrou nos comentários ali, então acho que tá feito a função. O registro. Então tá. Tá. Me dá uns minutinhos só para eu poder encerrar a live aqui e para não me afogar aqui na volta, que eu já entro lá. Vai subindo lá na tua lá que eu já chego ali. Show. Então tá, gente. Valeu, obrigado por mais uma semana aí. A gente... Baldcast. E aí, semana que vem, a gente fala do anti-VUCA. ACUV. O ACUV. Até lá. Falou. Tchau. Sai daí. Agora sai daí. Sai pra lá que eu encerro aqui. Tchau.